Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. E este é o quadro Jornada de Leitura. Estamos fazendo a leitura do livro de Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros, e o livro Dom Casmurro, que traz a história de Bentinho e de Capitu. Então, agora eu vou ler os capítulos do 18 ao 25, onde ele traz a preocupação com o seminário, especialmente. E eu já começo aqui pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, fazer um comentário, para que a plataforma entenda que esse é um conteúdo de relevância. E vamos lá, me ajude aí, pessoal. Compartilhe o vídeo para que eu consiga também chegar aos 500 inscritos, tá? Conto com você. Então, vamos lá, capítulo 18 até o 25. Então, vamos juntos na jornada. E este capítulo fala sobre um plano. Pai nem mãe foram ter conosco. Quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia era que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero, acudi logo. Não quero entrar em seminários, não entro. É escusado teimarem comigo, não entro. Capitu, a princípio, não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar força às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. Naquele tempo, jurava muito e rijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte, que a luz me faltasse na hora da morte se fosse para o seminário. Capitu não parecia crer nem descrer. Não parecia sequer ouvir. Era uma figura de pau. Quis chamá-la, sacudi-la, mas faltou-me ânimo. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio até que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou a si, mas tinha a cara lívida, e rompeu nessas palavras furiosas. Beata, Carola, papamissas. Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela, que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade que também gostava de mim, e naturalmente mais ou melhor, ou de outra maneira, coisa bastante a explicar o despeito que lhe trazia a ameaça da separação. Mas os impropérios, como entender que lhe chamasse nomes tão feios, e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram os seus, que ela também ia à missa, e 3 ou 4 vezes minha mãe é que a levou na nossa velha sege. Também lhe deram um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe de Beata e Carola, em voz tão alta que tive medo fosse ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Cerrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia os juramentos, prometia ir naquela mesma noite, declarar em casa que, por nada deste mundo, eu entraria no seminário. Você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não era ainda a Capitu do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe toda, menos a parte que lhe dizia respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar disto? Perguntou-me no fim. Acho que nenhum, foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim, mas deixe estar que há de me pagar.
Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele. Você verá. Não me fica um instante. Mamãe é boa demais. Dá-lhe atenção demais, parece até que chorou. José Dias? Não, mamãe. Chorou por quê? Não sei. Ouvi só dizer que ela não chorasse, que não era coisa de choro. Ele chegou e mostrou-se arrependido e saiu. Eu então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar que ele me paga. Disse isso fechando o punho e proferi outras ameaças ao relembrá-las. Não me acho ridículo, a adolescência e a infância não são. Neste ponto, ridículas é um dos seus privilégios. Este mal ou este perigo começa na mocidade, cresce na madureza e atinge o maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela, e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros, e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Em meio disso, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim espontaneamente reparava as injúrias que lhe saíam do peito. Pouco antes que peguei na mão dela e apertei-a muito. Capitu deixou-se ir, rindo. Depois a conversa entrou a cochilar e dormir. Tínhamos chegado à janela. Um preto que desde algum tempo vinha apregoando cocadas parou em frente e perguntou: Ciazinha, quer cocada hoje? Não, respondeu Capitu. Cocadinha tá boa, vai-se embora, replicou ela sem rispidez. Dê cá, disse eu descendo o braço para receber duas. Comprei-as, mas tive-as de comer sozinho. Capitu recusou. Vi que em meio da crise eu conservava um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição como imperfeição, mas o momento não é para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber de doce e gostava muito de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. A modo que lhe deixara uma impressão aborrecida. Da toada não era. Ela a sabia de cor e de longe, usava repeti-la nos nossos jogos de puerícia, rindo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando um doce ausente. Creio que a letra, destinada a picar a vaidade das crianças, foi que enojou agora, porque logo depois me disse: se eu ficar rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Depois disso, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. Como vês, Capitu aos 14 anos já tinha ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática faziam hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim,
para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa. Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete e fugir. Estaria uma fila de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da Laje, em ponto movediça, iria realmente até Bordeus, deixando minha mãe na praia à espera. Tal era a feição particular do caráter da minha amiga, pelo que não admira que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação do empenho, da palavra, da persuasão lenta e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Rejeitou o tio Cosme, era uma boa vida. Se não aprovava a minha ordenação, não era capaz de dar um passo para suspendê-la. Prima Justina era melhor que ele, e melhor que os dois seria o padre Cabral, pela autoridade, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja, só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria aparecer francamente, e o melhor é outra coisa, José Dias. Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho, mas se ele foi mesmo que falou, não importa, continuou Capitu. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado. Tudo é que você não tenha medo. Que há de vir a ser o dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dê-lhe bem a entender que não é favor. Faça-lhe também elogios. E goste muito de ser elogiado. E gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção, mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a você, falará com muito mais calor que outra pessoa. Não acho não, viu, Capitu? Então vá para o seminário. Ah, isso não. Mas que se perde em experimentar. Experimentemos, faça o que eu lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faça outra coisa. Mete-se então o padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez há 2 meses? Dona Glória não queria, e bastava isso para que José Dias não teimasse. Mas ele queria ir e fez um discurso, lembra-se? Lembra-me, disse que o teatro era uma escola de costumes. Justo, falou tanto que sua mãe acabou consentindo e pagou a entrada aos 2. Ande, peça, mande, olha, diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo, destinado a ser arredado um dia, em vez da grossa parede espiritual e eterna. Prometi falar com José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os, acentuando alguns como principais. E inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendera bem, e se não trocara uns por outros. E insistia em que pedisse com cara boa, mas assim como quem pede um copo d'água, a pessoa que tem obrigação de o trazer. Conto estas minúcias para que melhor entenda aquela manhã da minha amiga. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 7. Com licença. Capítulo 19, sem falta. Quando voltei a casa era noite. Vim depressa, não tanto, porém que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar em casa, repeti-as comigo.
depois em voz alta para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe, sem falta, amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferias lentamente e mais lentamente ainda as palavras sem falta, como para sublinhá-las. Repeti-as ainda, e então achei-as secas demais, quase ríspidas, e francamente impróprias de uma criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras e parei. Afinal, disse comigo que as palavras podiam servir. Tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. E a prova é que, repetindo-as novamente, saíram-me quase cúmplices. Bastava não carregar tanto, nem adoçar muito um meio termo. E Capitu tem razão, pensei. A casa é minha. Ele é um simples agregado, jeitoso e pode muito bem trabalhar por mim e desfazer o plano de mamãe. Capítulo 20. 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. Levantei os olhos ao céu e começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era ao outro céu que eu erguia a minha alma. Era o meu refúgio, o meu amigo. E então disse de mim para mim: prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padre Nossos e 200 Ave Marias, se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino acostumara-me a pedir ao céu os seus favores, mediante orações que diria se eles viessem. Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam, iam sendo esquecidas. Assim cheguei ao número 20, 30, 50. Entrei nas centenas e agora no milhar. Meu Deus! Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga. Mas vão lá mostrar a preguiça de uma alma que a trazia do berço e não a sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor e eu adiava a paga. Afinal, perdi-me nas contas. 1000, repeti comigo. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa. Não menos que a salvação ou o naufrágio de minha existência inteira. 1000, 1000 e 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que essas agitações de menino te enfadem, se é que não as achas ridículas. Sublimes é que não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer 100 missas ou subir de joelhos a ladeira da glória para ouvir uma, ir à Terra Santa, tudo que as velhas escravas me contavam de promessas célebres. Tudo me acudia sem se fixar de novo no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe. As missas eram numerosas. Podiam empenhar-me outra vez a alma. Capítulo 21. Prima Justina. Na varanda eu achei a prima Justina, passeando de um lado para o outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde eu estivera. Estive aqui ao pé, conversando com Dona Fortunata e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo.
A mentira espantou-me, não menos que a fraqueza da notícia. Não é que prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar que mentira é que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe. E também por interesse. Minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecera os projetos eclesiásticos de minha mãe. E dizendo-lhe que eu não, inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita, mas o que pergunta é se você gostaria de ser padre. E explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme, não é? E que não se importa com isso. E eu também não. José Dias, concluí. Naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente, mas se não soubesse nada, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia dizendo que ainda naquela tarde José Dias lembrara a minha mãe a promessa antiga. Prima Glória pode ser que, em passando dias, vá esquecendo a promessa, mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos, zás que darás falando do seminário? E os discursos que ele faz, os elogios da igreja e a vida de padre, é isto e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece e aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade ainda hoje, você não se dê por achado. Hoje de tarde falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou. Fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias. E não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passado alguns instantes, disse a ela: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? E ela me pergunta: de quê? Era capaz de, suponha que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe... E ela interrompe: isso não. Atalhou prontamente. Prima Glória tem este negócio firme na cabeça e não há nada no mundo que a faça mudar de solução e de resolução, só o tempo. Você ainda era pequenino, ela já contava isso a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. Lá, avivar-lhe a memória, não, que eu não trabalho para desgraças dos outros, mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse bem, se ela me dissesse: Prima Justina, você o que acha? A minha resposta era: Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. É o que eu diria e direi se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada eu não faço. Capítulo 22. Sensações alheias. Não alcancei mais nada e, para o fim, arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, Prima Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e, finalmente, de Capitu.
Não disse mal dela, ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já a achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio não me fizesse discreto. Entretanto, como prima Justina se metesse a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, o trabalho para os seus, o amor que tinha à minha mãe, tudo isso me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavra, era com gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com felicidade que devia iluminar-me a cara. Não adverti que assim confirmasse a denúncia de José Dias. Ouvida por ela à tarde na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos da prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes é que não podiam ser. Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona não havia lugar para ciúmes. É certo que após algum tempo modificou os elogios a Capitu e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes, sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influência dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã, sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar. Não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual. Certamente lhe deu a ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor, quando ainda íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio de leitura de Walter Scott, que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantando e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava alguns milhares mais de estrelas centelhantes. Nos diálogos alternava o som das vozes que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim na varanda, disse-me ele: amanhã, na rua, tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo, pedirei à mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje, disse Bentinho. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que é matéria grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta da casa. Não importa, disse-me José Dias. Podemos apear-nos à porta do passeio público. Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam.
Alguma vez, de desinência exata, ele a corrigia. Meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia as reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chama-se um prodígio, dizia minha mãe, ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia todos esses, sem contar que, para minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. Capítulo 25, no passeio público. Entramos no passeio público, algumas caras velhas, outras doentes, outras só vadias, espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai dar porta ao terraço. Seguimos para o terraço, andando para dar ânimo, e falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez um ano. Perdoa-me, atalhou ele. Não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua, não se lembra? É verdade, mas foi só de passagem. Ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisso, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, era criança, era natural. Ele podia passar por criado. Mas você está ficando moço e ele tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar dos olhos que o diabo lhe deu. Você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada, pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Oh, a adulação! Dona Fortunata merece estima, e ele não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam. E as outras qualidades perdem muito valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para gente reles. Eu lhe cheirando a homem chulo é com ele. Em lhe cheirando a homem chulo é com ele. Não digo isso por ódio, nem porque fale mal de mim e se ria, como se riu há dias dos meus sapatos acalcanhados. Perdão, interrompi suspendendo o passo. Nunca ouvi que falasse mal do Senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ele a um sujeito em minha presença que o Senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto e depois replicou: não lhe agradeço nada. Outros de melhor sangue me têm feito o favor de juízos altos, e nada disso impede que ele seja o que eu lhe digo. Tínhamos outra vez andado, subimos o terraço e olhamos para o mar. Não que o Senhor não quer senão o meu benefício, disse eu depois de alguns instantes. Por que outra coisa, Bentinho? Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene o que é. E começou: mamãe, durante um tempo não pude dizer o resto, que era pouco, e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era, sacudiu-me com brandura, levantava-me o queixo e espetava os olhos em mim. Ansioso também, como a prima Justina na véspera. Mamãe, o quê? Que é que tem mamãe? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre, disse finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. Não posso, continuei eu, não menos pasmado que ele. Não tem jeito, não gosto da vida de padre. Estou por tudo o que ela quiser,
Mamãe sabe que eu faço tudo o que ela manda. Estou pronto a ser o que for do seu agrado, até cocheiro de ônibus. Padre não, não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim, de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pode parecer do texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-o espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse, mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão: e eu conto com o Senhor para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se, e o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para estupefação. Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova. Eu próprio não me conhecia, mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido, quando os olhos tornaram às dimensões ordinárias. Mas o que é que eu posso fazer? Perguntou José Dias. Pode muito. O senhor sabe que em nossa casa todos o apreciam. Mamãe pede muita vez os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é pessoa de talento. São bondades, retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas que merecem tudo. Aí está. Nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais. E por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa, seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua em nobreza de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim, confesso que o tenho, mas é só um. É o talento de saber o que é um bom e digno de admiração e de apreço. Há de ter também o de proteger os amigos como eu. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além da promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer: José Dias, preciso meter o Bentinho no seminário. Timidez não é tão ruim moeda como parece. Se eu fosse destemido, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe mentiroso. Mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta, atrás da porta, e uma ação valia a outra. Contentei-me de responder que não era tarde. Não é tarde, ainda há tempo se o senhor quiser. Se eu quiser? Mas que outra coisa quero eu, se não servi-lo? Que desejo, se não que seja feliz como merece? Pois ainda é tempo. Olhe, não é por vadiação. Estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. E eu encerro aqui a leitura desses capítulos do 18 até o 25. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por estarem até aqui comigo. E até o próximo vídeo. Até já!